E você sabia que hoje também a gente está no início do outono? É, isso mesmo. Por isso que o botânico que está aqui com a gente, o Thiago, vai trazer algumas dicas pra gente, vai falar sobre flores desta estação, como cuidar, né, das plantas nesse período, né, Thiago? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vou sim ajudar com tudo que eu puder. Que coisa boa. O prazer é todo nosso estar com você aqui, viu? É meu também. E ó, a gente vai falar sobre outono, né? Flores no outono. Geralmente a gente fala na época da primavera, né? Verdade. Mas o outono também tem sua beleza, não tem? O outono tem a sua beleza. O grupo de plantas que eu prefiro, que são orquídeas, as espécies que florescem no outono costumam ser mais para o final do outono, mas quem tem já pode ir se preparando porque em alguns meses devem vir. E as pessoas associam muito outono a frutos, que na nossa região não é tão marcado, mas onde o clima tem estações do ano mais diferenciado, é muito característico. No caso, uma das orquídeas que eu trouxe aqui, que é Eceoclades maculata, tá com frutos. Como que é o nome? Eceoclades maculata. Não vou nem usar repetir, mas vocês entenderam aí. Eu trouxe duas orquídeas aqui que são pouco conhecidas, o pessoal subestima um pouco, mas as duas são muito fáceis de cultivar. Essa aqui, inclusive, apesar de ser uma planta das Ilhas Seychelles, ela se adaptou tão bem no Brasil que em lugares preservados que nunca teve gente, ela já cresce sozinha, porque as pessoas plantam no Rio de Janeiro desde o século XVII e aí desde o século XVIII começaram a notar ela crescendo na Mata Atlântica. Hoje ocorre também no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal, na Caatinga. E é uma orquídea terrestre, então ela é de cultivo bem fácil. Mas ela fica, ela dá flor na época do outono? Então, não, geralmente ela ficaria só com frutos, Só como com os que eu fiz fruto. aqui. Ah, tá. O negócio é que esse ano o tempo está distorcido, né? A chuva não está contínua. Aí estimulou nela uma floração fora de época. Entendi. Legal. Normalmente você não vê com tudo ao mesmo tempo. Essa aqui, ela consegue ficar bonita no outono? Ela fica bonita no outono. Essa é uma espécie que costuma florescer mais para fim de outono, para nossa região. E apesar de ser uma espécie europeia, ela também se adapta ao nosso clima. Essa chama Phaeus tankerville. É uma orquídea de beira de rio na natureza e é uma orquídea de porte bem grande. Esse indivíduo é considerado adulto porque ele já floresceu uma vez ano passado. Com um pouco de sorte, sai esse ano de novo. Mas indivíduos completamente crescidos vão ter a haste floral da minha altura, ou até maiores. E acaba que, infelizmente, é por isso que muitos colecionadores de orquídea desprezam essa planta. Que com os recursos com que alguém poderia manter muitas outras espécies, vai para um só, mas eu acho que a beleza vale muito a pena. E Thiago, antes da gente falar das outras flores que a gente está vendo aqui, a gente começou falando que hoje inicia o outono, né? Isso. Mas quais são as características do outono, principalmente em relação às plantas, né? Você falou dos frutos e tudo, mas qual que é a característica dessa época? O outono, ele é uma preparação para a estação mais difícil do ano na maioria dos lugares, que é o inverno. Ou mais para o sul do Brasil, para a Argentina, ou então na Europa. Você poderia ter um inverno muito frio, com neve e esse tipo de problema. No nosso clima, o inverno vai ser uma estação marcada principalmente pela seca. Então as plantas vão se preparar para liberar as sementes no ambiente, para elas entrarem em resistência e poderem germinar quando voltar a chover. Ou então muitas delas vão perder folhas e outras estruturas para poder lidar com esse momento difícil que elas vão passar e poder seguir em frente. Então, nessa época, você vai ver muitas árvores perdendo folhas. Em bosques daqui da nossa região, tem uma árvore relativamente comum, que chama Nectandra cuspidata. As folhas delas vão ficar com um avermelhado muito bonito. Tem um nome popular? Ou não? Ela é conhecida assim mesmo? O pessoal costuma chamar ela só de Nectandra e aí todas as outras Nectandras vão ser chamadas igual. Entendi. Tem outras espécies parentes também. E aí elas vão ficar com um tom vermelho dourado, que lembra aquelas fotos que as pessoas costumam pensar em outono europeu? Algumas das nossas espécies daqui tem também. Mas tem espécies que vão florescer exatamente nessa época. Uma é a própria Nectandra, algumas espécies de ipê vão florescer até o final do outono, ou então vão avançar um pouco para o inverno, porque a estratégia reprodutiva deles é estar com as sementes espalhadas no ambiente quando começar a chover,
para as plantas jovens deles serem das primeiras a competir pelos nutrientes, pela água que vai chegar. E agora, Tiago, eu queria que você falasse, porque hoje, igual você falou, né, tá bem difícil a gente saber realmente da estação, mudou muita coisa, né? Como que você vê essa mudança, você como um botânico, como que afeta essa mudança climática que a gente tem vivido? O efeito é bastante preocupante de várias formas, tanto para as plantas de casa como da rua ou do ambiente natural. Eu não pude trazer porque é um pouco grande, mas eu tenho em casa uma planta que é conhecida como lírio bola de fogo. Ele passa quase todo ano só como um bulbo debaixo da terra, e aí quando começa a estação chuvosa, ele projeta suas folhas, produz flores, frutifica, e antes da chuva acabar, ele já perdeu tudo e está em dormência de novo. Só que do ano passado para cá, em vez dele fazer esse ciclo todo uma vez só, os meus já fizeram 4 vezes. Então, é como se nos ciclos da fisiologia deles tivessem passado vários anos. Olha, é legal o Tiago tá explicando sobre as plantas. Eu não sei se você aí de casa percebeu isso, mas principalmente por ser botânico, mas eu sinto que você tem muito amor quando você fala das plantas. Então você sente mesmo assim todas as reações dela em relação ao clima, a tudo, né? Sim. E eu queria que você falasse pra gente se as plantas, elas sentem também a nossa felicidade, ou uma felicidade, talvez, de estar em um ambiente que ela sabe que é agradável para ela. As plantas são capazes de identificar uma série de problemas no ambiente. A gente já sabe há mais de 50 anos que as plantas escutam e... então conversar com a planta realmente funciona. Isso, ela não vai entender a nossa linguagem, mas ela vai perceber que é a voz de um animal. E como muitas plantas vão ter parcerias com animais que polinizam, dispersam seus frutos ou livram elas de pragas, enfim, isso vai dar para ela uma noção de que tem esses animais circulando no ambiente e que ela está num contexto normal para a espécie dela. Ao contrário, um ambiente muito silencioso, né, sem vozes, poderia parecer um ambiente sem animais. Isso aí em 2000... Para ele seria triste. Seria um ambiente onde talvez elas não vão ter parceiros para fazer suas coisas. Olha, gente. Vou mandar um beijo para minha tia Irene, lá de Brasília, que eu tenho certeza que ela está me assistindo, que ela gosta demais do programa. Ela ama plantas e conversa o dia todo. E a gente vê que realmente as plantinhas dela são felizes, são bonitas. Então tem que conversar mesmo, né, Tiago? Tem que conversar. Não precisa ser com elas, mas é bom que seja perto delas. Tá vendo, gente? Que coisa boa. Daqui a pouco nós vamos falar das outras plantas. Eu quero saber se o Tiago, ele dança. Você dança, Tiago? Na escola eu aprendi ensaiando muitas coisas, eu participava de todas as quadrilhas. É mesmo? Mas depois que passou, não... Nunca mais? Nunca mais. Mas você viu que é facinho, né? Com o professor Com o professor todo mundo dança, gente, é bom demais, né? Tiago, vamos lá. Você trouxe mais flores pra gente, né? Essas flores, você falou que no outono são frutas, né? Isso, é a estação das frutas, classicamente. Né, que você falou. Mas essas flores aqui que a gente está vendo, que é comum a gente ver em floricultura, são flores bem comuns mesmo. Sim, são do outono? Então, algumas espécies aqui, elas floresceriam o ano todo em condições ideais. Sim. Esse calanquê rosfeldiano é um, esse Nossa, ela mudou de gênero recentemente, mas é a planta conhecida como cravinha. Cravinha, Ela tem variedades que florescem em diferentes épocas do ano. Na natureza, ela já é uma espécie muito variável, então tem inclusive indivíduos que florescem uma vez e morrem. O que dá continuidade à população são as sementes que ficam. E tem outras populações que duram anos seguidos, e aí você vai ter cultivares diferentes que vão florescer em diferentes momentos. Essa tem uma aparência que é muito semelhante ao que eram as plantas selvagens dessa espécie, mas vai ter com outras cores, tamanhos, que florescem em tudo que é época. Ela tem outros tamanhos, outros tipos? Sim. Muita gente tem dificuldade de reconhecer que é tudo a mesma espécie, inclusive. E essa laranjinha aí? Essa laranja é a rosa de ouro. Rosa de ouro. Isso. Linda ela, gente. Algumas pessoas também chamam de cravo, mas apesar do nome, ela não é parente nem da rosa nem do cravo. Ela é uma asterácea, é da mesma família aqui da gerbera e do crisântemo. Mesma família. Isso. Mas é uma espécie que... parente bem distante, né? Porque são diferentes demais.
Algumas famílias de plantas são muito grandes. Essa é a maior de todas, com mais de 30 mil espécies. E ela é uma espécie que classicamente floresce no outono. Ela, às vezes, pega o verão também, em anos mais frescos, mas que classicamente floresce no outono. E outra coisa interessante é que os exemplares silvestres dessa espécie são bem mais amarelos. Por isso que ela é conhecida como rosa de ouro. Mas como as pessoas cultivando chama a atenção uma planta que nasça com uma cor diferente, isso acabou originando variações cultivares com outros tons, inclusive esse laranjado. Essas plantas que elas sobrevivem a várias estações, elas são aquelas mais fáceis para cuidar? Para quem quer uma planta e não sabe direitinho como cuidar, elas são mais fáceis de cuidar? Todas as plantas que a gente tem aqui são fáceis de cuidar, mas isso não é necessariamente dessas plantas que duram vários anos. Uma planta que seja anual pode ser bem fácil de cuidar. A questão é que, quando terminar o ciclo de vida dela, que vai ser rápido, ela vai morrer e vai deixar sua semente. Você tem que estar pronto para plantar essa semente e começar de novo. Então a planta ela tem um ciclo de vida. Não adianta. Tem gente que fala assim: eu comprei uma plantinha, mas ela durou tão pouco. Às vezes não é nem falta de cuidado, é por causa do ciclo de vida. Isso. Dessas aqui, qual que tem o menor ciclo de vida? Bom, a cravinha, você vai ter variações que vão viver só 1 ano ou menos de 1 ano. Isso é um ciclo de vida bem curto. Olha e só. Algumas variações do outro cravo, né, que o pessoal chama de rosa de ouro e etc. Também, boa parte deles vai viver 1 ou 2 anos só. Mas é aquilo que eu falei. Você tem que estar pronto para, na hora que a planta morrer, você ter sementes para plantar de novo e você consegue ter gerações seguidas. Da mesma plantinha. Da mesma. E mudar de vaso, por exemplo, pode prolongar a vida da plantinha ou não? Porque tem gente que fala, tem que trocar de vaso, tá pequeno, tá grande. Assim, se a planta tiver um ciclo de vida curto, você não vai conseguir fazer ela viver mais do que o normal dela. Por causa de um vaso. Por exemplo, nenhuma alimentação boa que uma pessoa tem faria a gente viver 500 anos. A gente tem um prazo de validade e as outras espécies também. Mas, conforme a planta usa os nutrientes do solo, ele vai ficando sem, principalmente se não tem reposição, como teria na natureza. Né? Decomposição de matéria orgânica, rochas sendo decompostas pelo vento e pela chuva e incorporando ali, a gente geralmente não vai ter isso em casa. E aí trocar de vaso ou manter no mesmo vaso, mas trocar a terra, renova esses nutrientes e mantém a planta bem nutrida. A gente tem um videozinho do outono, é isso mesmo que a produção preparou pra gente mostrar? Vamos ver esse videozinho. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful... Gente, que estação linda, né? Eu não sei quanto a vocês, mas dá uma paz, uma calmaria ver essas imagens, né? E uma das características que a gente mais viu ali foi o que você disse, né? São a queda das folhas. Isso. E aquele tanto de folhas no chão que acaba virando uma paisagem tão linda. Olha lá que coisa mais linda, gente. Andar por entre essas folhas assim, sentir esse climinha é gostoso demais, né? É uma das características fortes do outono. Isso, é uma das características marcantes do outono. Na nossa região, a maioria das plantas, das árvores, vai manter parte das folhas. Mas ainda assim vai perder uma boa parte delas. E em outros lugares do mundo, elas perdem tudo. Fica tudo no chão.
Fica só a parte do tronco mesmo, né? Isso. Sem folhas. Isso. E essas folhas no chão, eu já ouvi falar que muitas não podem nem ser retiradas porque tem a sementinha para germinar, é isso? Ou então vira adubo, tem isso também? Assim, geralmente semente não, embora possa ter esporos no caso de algumas samambaias, mas a função de nutrir o solo e também de proteger aquele ambiente da secura ou das variações de temperatura do ar é muito importante. Que aí, no caso, nessa época, a responsabilidade fica dessas folhas que caíram. Isso. Por isso que geralmente as pessoas falam, não tira, porque tem uma função importante nessa época. Tem uma função que é muito importante. E tem muitas plantas que são muito mais fáceis de cultivar assim. A árvore que o pessoal chama de 7 copas, por exemplo, ela é muito mais fácil de germinar a semente se você juntar um amontoado de folhas secas e pôr a semente por baixo do que com terra mesmo. E aí depois você pode replantar para a terra ou pode fazer um amontoado diretamente em cima da terra que você já quer que ela cresça e aí ela continua de lá. É por isso que falam, né, que a planta às vezes vira adubo, não, mas é porque vira ali protegendo mesmo a semente, né? Sim. Daqui a pouco a gente volta para falar de mais plantas, tem outras verdinhas aqui para a gente falar delas. Sim. Vamos continuar falando de flores aqui com o Tiago. Tiago, olha só, a Vânia Araújo, ela mandou assim, ó, boa tarde. Tem outro ingrediente que pode substituir a semente de girassol? Não, isso não é para ele não, acho que deve ser para alguma receita, não sei, não lembro. Tá, mas vamos falar do girassol. O girassol, ele dá em que época? Vai depender da espécie de girassol. Ele tem um ciclo que é bem curto, então, teoricamente, ele pode nascer em qualquer época do ano, desde que você plante ele o número de meses certo. Ah, então ele dá em qualquer época do ano? Ele pode florescer em qualquer época do ano. Que legal! Agora vamos falar dessa plantinha verde aqui? Qual que é essa? Sim, essa é uma lavanda. Lavanda. Muita gente conhece ela como fragrância em produtos de limpeza ou incensos. Ela tem um cheirinho mesmo? Ela tem um cheiro bem agradável. Gente, que delícia! Cheira, sabe o quê? Cheirinho de casa limpa. É verdade, né? Porque tem muitos sim. produtos com cheirinho de lavanda. Tem muitos produtos com cheiro da lavanda. E, originalmente, né, no ambiente natural, isso é uma defesa contra herbívoros. Ah, é? Muitos animais pastando, quando de repente notam esse cheiro diferente, se assustam. Porque é um cheiro forte, Porque né? é um cheiro forte. Eu imagino que morder a sensação também seja muito forte, apesar de eu nunca ter feito isso. Não mesmo? Não mesmo. E também... Tá na hora, que não... É assim, Olha aqui, querendo mal feito. ela tem muitos parentes que são comestíveis, mas eu não sei se ela é. Porque não é um uso tão comum quanto para aromas, né? E também, essa mesma molécula que dá esse odor, ela é tóxica ingerida em grandes quantidades. Então, até o jeito que eu cheirei ali, se cheirar muito, você já... Isso, já fica então um pouco, animal que sei. fosse comer uma planta inteira dessa passaria muito mal. Verdade. E não mexeria com ela de novo. Vamos falar dessa aqui, ó. Qual que é essa aqui? Essa planta, ela tem vários nomes. O popular mais importante no Brasil, eu acho que é a espada de São Jorge. Espada de São Jorge? Isso. Inclusive, o nome científico dela mudou recentemente também, é tema de uma certa polêmica, porque tem pesquisadores contra e a favor, tem argumentos sendo tecidos nela. Mas é uma planta bem fácil de cultivar, muito resistente. Ela é tóxica também. Para todas as estações? Ela é linda em todas as estações, apesar dela ter uma floração e uma frutificação numa época específica. Esse indivíduo ele poderia estar com uma haste com frutos desenvolvendo agora, mas provavelmente é uma planta muito jovem ainda. Ela tem sempre essa folhagem bonita, sim, apesar disso. E ela é uma planta bem tóxica, então tem que ter cuidado com animais domésticos, com crianças que possam tentar comer. Mas justamente por isso, a maioria das pessoas nunca viu uma planta dessa ter praga. É mesmo. Não é? E sempre tá bonita, assim, viçosa. E apesar de todo mundo ver e de nunca ter visto ela doente, muita gente não associa que é por isso. Porque ela é bem defendida. A espada de São Jorge, né, gente? Proteção. Tiago, quero agradecer sua participação. Muito obrigada, viu? Agradeço também. Mostramos aqui, ó, no Dia da Felicidade, o tanto que é gostoso, prazeroso a gente ver tantas plantas bonitas que nos proporcionam essa alegria, né? Em todas as estações do ano. Obrigada mesmo, tá bom?